Ameaças, panelaços, manifestações. O povo sai às ruas na Argentina para protestar contra o super pacote de medidas antipopulares decretadas por Javier Milei. Lula vai ao Congresso para promulgar a reforma tributária. A sessão é marcada por confrontos com os bolsonaristas. Um deles chega a chorar na tribuna. E o Brasil se despede de um dos gênios da música. Carlos Lyra morre aos 90 anos. Ele era um dos mestres da Bossa Nova. Eu sou Rodrigo Viana e esse é o Tempero da Notícia que está começando agora. O presidente Lula foi ao Congresso nesta semana que passou e participou de uma sessão histórica, com muito simbolismo institucional, para promulgar a reforma tributária que o Brasil discutia há 30 anos e finalmente agora foi aprovada com muito esforço de negociação. O ministro Fernando Haddad apresentou uma proposta, ela foi modificada na Câmara, no Senado, e lá estavam Lula e Haddad, o poder executivo, governo, ao lado dos líderes do poder legislativo, que são de outra linha política. E essa foto que aparece aqui tem esse simbolismo de um governo, de um período em que o Brasil já não vive sob ameaças, mas na base da negociação entre os poderes. Uma imagem, portanto, simbólica de um governo que aposta na negociação e na pacificação do país. O Lula falou sobre esse gesto, sobre essa foto, valorizou o esforço todo de entendimento e comparou com outros países, onde essa imagem não seria possível. Os empresários vieram perguntar para mim qual era o milagre que tinha sido feito, que a gente conseguia juntar numa mesma mesa o presidente da Câmara, o presidente do Senado e o presidente da República. Porque dizia ele para mim que nos Estados Unidos era humanamente impossível imaginar que os republicanos e os democratas conseguissem tirar uma foto com o presidente da República. Bom, além do simbolismo, existe a questão política e econômica. A reforma tributária é apontada como um dos alicerces para que a partir de 2024 a economia brasileira volte a ter investimentos, o setor privado, inclusive de fora do Brasil, venham mais recursos para investimento no país, já que há uma reorganização, um sinal de um governo que trabalha para melhorar as condições econômicas dos negócios no país. Mas na mesma sessão em que houve este simbolismo todo do entendimento, de um certo otimismo com o futuro, uma parte do Congresso mostrou que não quer participar do entendimento. Foram os deputados e senadores bolsonaristas. Eles foram à sessão e promoveram aquela balbúrdia de sempre. Olha só as imagens. Vaias, xingamentos de baixo nível, depois viraram de costas para a bandeira nacional na hora do hino. Houve até confronto físico por causa dessa baderna promovida pelos bolsonaristas. Eles chegaram a levar uma bronca do presidente da Câmara, Arthur Lira, que falou assim, isso aqui não é quinta série. Mas difícil explicar isso para os bolsonaristas. Um deles tentou tomar um celular da mão de um deputado do PT, o Washington Quaquá. E aí o petista reagiu e deu um tapa no bolsonarista Messias Donato. A gente tem as imagens aqui. Bom, é claro que uma agressão não se justifica. O deputado do PT passou do limite. Uma coisa é fazer um enfrentamento, outra coisa é dar um tapa. Mas é preciso compreender também que os bolsonaristas abusaram ao longo desses anos todos, como se eles tivessem um monopólio da balbúrdia, do enfrentamento, da provocação e até da violência física. Eles estão acostumados a fazer o que querem. E quando aparece alguém e fala, chega, aí eles ficam desnorteados. Esse rapaz que levou o tapa e que tinha tentado tomar o celular na base da violência também, esse rapaz, esse deputado, foi para a tribuna depois e começou a chorar, um choro meio estranho. Vamos acompanhar um trechinho para ver se é choro mesmo ou se é fingimento? É meio estranho.
É curioso, né? Porque o bolsonarismo sempre na base daquele machismo, eu sou macho, eu bato, eu uso arma, mas daí na hora que tem enfrentamento acaba chorando. Bom, o PT está pedindo a cassação de 5 deputados bolsonaristas que ofenderam o Lula, incluindo aquele Nicolas Nicoli, que é lá de Minas Gerais, que foi um dos que mais agrediu verbalmente, xingou dentro do plenário, por quebra de decoro mesmo. Os bolsonaristas, de outro lado, pedem a cassação do deputado Quaquá, que é do PT do Rio de Janeiro e que deu tapa no bolsonarista. Sabe o que eu acho que vai acontecer? Uma espécie de empate, vão levar advertências no Conselho de Ética, mas ninguém vai ser cassado. Até porque se fosse caçar, teria que caçar a Zambelli, que andou armada na rua, teria que caçar esses bolsonaristas que aprontam em toda a sessão lá do Congresso. Como é que vai fazer? Vai caçar 10, 20, 30 deputados? Complicado, né? O que precisaria é baixar a bola, é o país voltar à normalidade, como o Lula tentou e fez nessa negociação da reforma tributária, ao lado do Arthur Lira, do Rodrigo Pacheco, do Haddad, pessoas que pensam diferente, mas que estavam na mesma mesa e que negociaram para conseguir a reforma tributária. E ela traz bons ventos para 2024. O que acontece aqui no Brasil, esse entendimento, essa direção assim, negociadora que o governo Lula dá para o país, é muito diferente do que nós estamos assistindo no país vizinho, na Argentina de Javier Milei. O Milei foi eleito prometendo romper com o sistema. A gente já viu aqui que é uma falsificação esse discurso dele. Mas o Javier Milei, nos primeiros dias de governo, ameaçou quem se manifestar contra o governo de colocar polícia e exército nas ruas, ameaçou tirar benefício social de quem se manifestar e baixou um mega pacote com mais de 30 pontos sem passar pelo Congresso, na base do decreto, o que os argentinos estão considerando quase que uma ditadura. Ele está impondo mudanças, lei trabalhista, fica mais fácil demitir o funcionário sem pagar indenização. Para os inquilinos, para os aluguéis, fica mais fácil tirar o inquilino sem mover um processo. Privatização de empresas como a Aerolíneas Argentinas, a YPF, que é a empresa de petróleo. Então é um decretaço, né? Como eles chamam lá, um pacotaço, né? De medidas antipopulares e feitas assim de baixo para cima. O que acontece? Apesar das proibições e das ameaças, o povo argentino foi para a rua. Bom, primeiro houve os panelaços, né, que são tradicionais na Argentina, aqui no Brasil também. A gente tem aqui imagens em vários bairros, desde bairros de classe alta até as vilas populares em Buenos Aires e outras cidades argentinas. Vamos ver. Mas o que acontece é que as pessoas desceram dos seus prédios, das suas casas e caminharam para o centro de Buenos Aires, inclusive durante a noite, madrugada, logo depois do decreto do Milei, para protestar. Uma multidão se reuniu em frente ao Congresso Nacional para protestar não só contra o teor das medidas e do pacote econômico e político, mas também para protestar contra o que consideram uma ameaça de uma ditadura imposta pelo Milei lá na Argentina. Houve também manifestações em outras cidades, Córdoba, Rosário, cidades importantes da Argentina, Salta. E então o povo está indo para as ruas. O Milei teve um apoio grande nas urnas, mas parece que está já cavando um buraco para ele mesmo e para o país, porque esses decretos e essas medidas vão aprofundar a crise econômica na Argentina. Os sindicalistas começam a se mobilizar para fazer uma greve geral contra essas medidas do Milei. Por enquanto, quem saiu às ruas? A esquerda socialista, que é minoritária, e os cidadãos revoltados desceram, foram para a rua. Agora, o peronismo, que são aqueles sindicatos, aquela máquina de manifestações na Argentina e que costuma ir para as ruas, ainda não se moveu. A CGT, Central Geral dos Trabalhadores, essa ainda está aguardando o momento de ir para as ruas para fazer os protestos. Quando se juntar essa insatisfação que é individual, que é popular dos cidadãos, com a máquina sindical peronista, aí sim a situação pode ficar muito complicada e a Argentina caminha para um enfrentamento social e político ao longo dos próximos meses.
Quem vai para a panela de pressão esta semana é a extrema-direita bolsonarista. Está vivendo um clima de confronto interno, vários episódios, especialmente depois da aprovação do nome de Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal. Parece que isso mexeu com os instintos primitivos da extrema-direita. Eles estão se desentendendo e ficam numa espécie de caça às bruxas para ver quem traiu, quem votou no Dino, quem não seguiu à risca a determinação que era vetar o nome do Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal. Mas não é só isso. Olha, a extrema-direita continua super forte na sociedade. As pesquisas mostram que o bolsonarismo tem um apoio ali entre 30% a 40% da sociedade apoia as pautas conservadoras, esse discurso de que tem que ser tudo na pancada, armamentista, né? Uma parte do discurso religioso também. Não é tudo bolsonarista, mas é conservador. Acontece que tem apoio na sociedade, só que politicamente eles perderam o poder, perderam a eleição, tem vários deles presos depois do 8 de janeiro e o Bolsonaro está inelegível. E sem um chefe para dar a direção, sem perspectiva de voltar ao poder sob liderança do Bolsonaro, ficam brigando entre eles. Logo depois da aprovação do nome do Dino, o Sérgio Moro foi considerado um traidor. Tem vários memes aí e cards, né, circulando nas redes dizendo Moro traidor, porque o Moro tirou foto sorrindo ao lado do Flávio Dino. Então o Moro é um que foi ministro do Bolsonaro, depois rompeu, depois ficou do lado do Bolsonaro na última eleição e agora de novo é considerado um traidor pelos bolsonaristas. Outro episódio, o ex-vice do Bolsonaro, o general Hamilton Mourão, também cumprimentou o Flávio Dino, teve uma postura assim normal durante aquela sessão de aprovação do Flávio Dino, e aí um deputado desses da extrema-direita, do Espírito Santo, foi tomar satisfação, gravou um vídeo dizendo que o Mourão, veja bem, e o Mourão e ele bateram boca, tem até o vídeo aqui, os dois bateram boca, e o Mourão chegou a dizer, aqui é braço e tal, chamando para briga. Nós temos aqui um trecho. Você não me conhece, você podia ter vindo falar comigo. Você é assaltante de banco, é pior do que bolsonarista. Você foi vice-presidente do Bolsonaro, ela nem vai olhar para a cara dele. Você foi vice-presidente do Bolsonaro. Não, você está aí, você foi vice-presidente do Bolsonaro. Você vai fazer o quê? Você vai fazer o quê? Você acha que eu tenho medo do senhor porque você é general? Não tem medo aqui, braço, meu irmão. E para concluir, a eleição em São Paulo. O Bolsonaro está disposto a apoiar o atual prefeito, Ricardo Nunes, que é do MDB. Só que a extrema-direita queria o Ricardo Salles, aquele, ó, o ministro do Meio Ambiente do Bolsonaro, que na verdade foi um antiministro, né, porque atuava contra o meio ambiente. O Bolsonaro rifou o Ricardo Salles para apoiar o Ricardo Nunes. Ricardo Salles está bravo, escrevendo aí nas redes, ameaçando também romper com o bolsonarismo. Então eles vão para a panela de pressão, são indícios de que, fora do poder, o bolsonarismo tem força na sociedade, mas tem dificuldades de articulação e há uma briga terrível. E eles são assim, ó, é tudo ou nada, ou tá inteiramente do lado deles ou não serve. Então vira briga, vira confronto e eles não se entendem. Nosso cafezinho esta semana vai para um dos grandes nomes da música popular brasileira, da segunda metade do século XX, Carlos Lyra, que morreu esta semana aos 90 anos. Ele foi um dos mestres da bossa nova, ao lado de Tom Jobim, de João Gilberto. Foi também um parceiro de Vinícius de Moraes. Era um grande melodista, o Carlos Lyra, tocava violão, autor de melodias e de letras também muito conhecidas. Por exemplo, aquela música Se Você Quer Ser Minha Namorada, ai que linda namorada você poderia ser, e outras. Essa tem a letra do Vinícius, né? Mas muitas e muitas outras. Além das músicas românticas, que tornaram a bossa nova conhecida no mundo inteiro, o Carlos Lyra adotou também uma linha política. Ele entrou para o CPC, o Centro Popular de Cultura da União Nacional dos Estudantes, ainda nos anos 60, naquela efervescência toda das mobilizações políticas dos anos 60 do século passado. Depois houve o golpe de 64,
O Carlos Lyra foi o autor da Canção do Subdesenvolvido, que era tocada em shows de estudantes e tal. Aí ele teve que se exilar, voltou ao Brasil com a volta da democracia e aí deu continuidade para a carreira mais voltada para a bossa nova, para divulgar aquelas canções que são conhecidas no Brasil e no mundo. Carlos Lyra, parceiro de Vinícius de Moraes, mestre da bossa nova, um dos grandes nomes da música brasileira, viveu muito, viveu bem, deixa uma obra super importante, nossa homenagem, nosso cafezinho para Carlos Lyra.